Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Para nós é fundamental a sua avaliação, pois desta forma o YouTube nos ajuda a divulgar ainda mais a mensagem cristã. Abraço a todos os irmãos da Casa Espírita Maria de Nazaré, em Gravatá, Pernambuco, com renovada alegria, e desde já lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. Uma boa tarde para todos nós. A humildade continua sendo a virtude crística mais necessária ao progresso espiritual humano. Evidentemente que a essa virtude somam-se outras, importantíssimas nesse progresso espiritual humano, que deve ser o grande objetivo da existência de cada um de nós. Nós viemos enquanto espírito, reencarnamos e vamos viver uma quantidade de tempo, vamos viver um número X de anos, exatamente para que nós possamos progredir espiritualmente. Ou seja, quando o espírito deixar a carne e retornar à pátria espiritual, ele possa estar voltando melhor do que quando ele veio no processo da reencarnação. A direção da casa nos solicitou conversarmos um pouco sobre o tema: se alguém vos bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Algo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 39, uma fala de Jesus. E que nós vamos utilizar como base doutrinária o capítulo 12 do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, nos itens 7 e 8. O capítulo 12, a temática central é amai os vossos inimigos. E nós estabelecemos como um ponto de partida para essa reflexão uma fala de Allan Kardec, que está em nosso Evangelho, no capítulo 12, que constitui a base doutrinária, mais especificamente no item 7. Allan Kardec diz: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Então, a fala de Kardec é extremamente precisa, objetiva, e esclarece que ainda é uma conduta humana, em muitas situações, ou na grande maioria das situações, responder à injúria, à ofensa, com uma outra injúria, com uma outra ofensa. E que isso, sem dúvida, denota um atraso espiritual muito grande. Por quê? Porque é o que o Kardec chama de ponto de honra, é algo que está na paixão terrena. Ah, se você fez para mim, eu vou fazer para você. Ah, comigo ninguém diz alguma coisa e fica incólume. Se disser, vai ter que ouvir. Se fizer mal a mim, vai ter troco. E isso, de alguma forma, representa esse atraso espiritual que nós temos e que é reflexo desse chamado ponto de honra. Ou seja, não faça para mim que vai ter revide. Quando a gente examina esse conceito de Kardec, existem alguns elementos essenciais que nós não podemos deixar passar despercebidos. O primeiro desses elementos é a questão do preconceito.
A questão do preconceito é uma atitude cultural dirigida a membros de um grupo social e que combina crenças e juízos de valor com predisposições emocionais positivas ou negativas. O preconceito caracteriza-se por generalizações apressadas e pelo uso indevido de estereótipos e de emoções como aversão, medo, hostilidade. E nós temos preconceito racial, nós temos preconceito de gênero, nós temos preconceito econômico, nós temos preconceito social, nós temos preconceito cultural. Evidentemente que a criatura preconceituosa, o que é que está faltando nele ou nela? A humildade. Algo que nós falamos logo na abertura desta reflexão. A humildade continua sendo a virtude crística mais necessária ao progresso espiritual humano. Ora, se na base evangélica está dito por Mateus, uma fala de Jesus, se alguém bater na face direita, oferece também a outra, isto é uma lição de humildade. É uma lição de humildade. Mas, obrigatoriamente, nós podemos até pensar que é uma metáfora. Porque oferecer a outra significa dizer, não revide no mesmo tom. Oferecer a outra não é apanhar do lado direito e dizer, aponta, agora bata no esquerdo, por favor. Não. Não. Oferecer também a outra significa dizer, eu não vou reagir contra você em face dessa sua ofensa, dessa sua injúria. Eu vou assimilar essa sua maldade e não vou reagir negativamente contra ela. Agora, como Kardec diz que os preconceitos do mundo, sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, produz essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, nós temos que pensar o que os nossos preconceitos fazem diante dessas situações em que nós somos ofendidos ou injuriados. O segundo elemento essencial desse conceito de Kardec é o chamado ponto de orgulho, que deve ser considerado como um sentimento de satisfação por uma realização ou capacidade. Observe, meu amigo, minha amiga, que o excesso de autoadmiração, ou seja, a pessoa se autovalorizar por demais, resulta sempre numa arrogância, numa soberba, numa altivez desmesurada. Você tem o direito de reconhecer as suas potencialidades, as suas virtudes, mas daí, para você transformar isso numa arrogância, uma soberba, há um espaço muito grande. Mas para muitas pessoas, esse ponto de orgulho, quando é ofendido de não levar o desaforo para casa, é exatamente isso. É um excesso de autoadmiração. Comigo ninguém faz sem levar a resposta. Terceiro elemento da fala do Kardec, que nós consideramos essencial, é a chamada exaltação da personalidade, a exaltação do eu. Louvor ao próprio ego. É quando nós reivindicamos a nossa personalidade individual, quando nós temos de fato uma atitude arrogante, soberba. É quando a criatura se julga, se considera melhor que as demais criaturas. E evidentemente que se ela se considera melhor que os outros, qualquer coisa que os outros lhe façam, sendo ela uma criatura superior, ela não vai suportar de jeito, qualidade nenhuma, e vai reagir e vai devolver a ofensa, vai devolver a injúria. Quarto elemento da fala do Kardec que devemos observar é o senso moral e a consciência moral. Porque eles, na realidade, representam os valores, os sentimentos, as intenções, as decisões e as ações referentes ao bem e ao mal, ao desejo de felicidade.
Porque o nosso senso moral é que vai indicar de que forma nós vamos trabalhar os nossos sentimentos, as nossas intenções, vamos tomar nossas decisões, vamos realizar as nossas ações, seja no bem, seja no mal. E evidentemente que ao lado do senso moral nós temos a consciência moral, que é o grande guardião que nós possuímos internamente e que deve sempre ser consultado para que a gente não faça bobagem, a gente não cometa equívocos, cometa erros. Esse senso moral e essa consciência moral dizem respeito também, ainda, às relações que mantemos com os outros. Portanto, elas nascem e existem como parte da nossa vida intersubjetiva. O meu senso moral, a minha consciência moral é que deve ditar como se estabelece a minha relação com o próximo. Seja o próximo a minha família, seja o próximo a meus colegas do ambiente de trabalho, seja o próximo na vida social, seja o próximo na casa religiosa. E isso é extremamente importante, de nós valorizarmos e, acima de tudo, de nós estarmos atentos a todas as chamadas de atenção que o senso moral e a consciência moral nos indicam. Nós procuramos, lendo algumas obras espíritas, procuramos algumas contribuições espíritas sobre esse assunto. Se alguém vos bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Encontramos, por exemplo, uma contribuição muito boa do benfeitor Emmanuel, no capítulo 18 da obra Calma. Olha o título do livro, Calma. Algo que parece que nos falta muitas vezes. Diz o Emmanuel: o companheiro terá tido estranho comportamento, agredindo-te ou prejudicando-te. Não te des a reações precipitadas sob o pretexto de justificar-te. Imagina-te, antes de tudo, em lugar dele. Olha que interessante. Sem dúvida, uma atitude de humildade, algo que nós falamos na abertura. Sem dúvida, algo que precisa estar sendo monitorado pelo nosso senso moral, pela nossa consciência moral. Porque a partir do que está nos acontecendo, produzido por um comportamento de alguém que nos agride ou que nos prejudica, estabelecida a nossa consciência moral e o nosso senso moral e a nossa capacidade de analisar a circunstância antes de reagir, nós podemos evitar um grande problema. Mas aqui o Emmanuel está fazendo uma sugestão que a psicologia indica em larga escala, que é a sugestão da empatia, quando ele diz: imagina-te antes de tudo em lugar dele. Porque a gente não sabe o que a criatura está passando internamente. Quais são suas motivações, seus sentimentos, suas dúvidas, suas tristezas, suas angústias. A gente não faz a menor ideia porque ela está reagindo ou agindo daquela forma contra nós. E o Emmanuel então diz assim: olha, tenta te imaginar no lugar dele. Agora, para você se imaginar no lugar dele, você precisa reconhecer na atitude dele uma atitude, entre aspas, doentia. Ele não está bem, a criatura não está bem. Por isso que ela está agindo daquela forma. Então, como eu disse anteriormente, essa recomendação diz respeito à chamada atitude empática. Tentar sentir-se no lugar do outro. Eu digo tentar porque sentir o que o outro sente ante uma dificuldade é muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque os sentimentos são individuais e próprios de cada pessoa. Mas nós podemos pensar, eu posso pensar, você pode pensar, como eu me sentiria passando por essa situação? E aí o Emmanuel, em seguida, nesse texto da obra Calma, ele vai dizer assim: pensa nas ocasiões em que os corações amigos te haverão desculpado
as próprias faltas. Olha que interessante. Lei de causa e efeito. Como eu me sentiria passando por essa situação? A pessoa acabou de me ofender, de me injuriar, de me fazer mal. Como é que eu vou reagir? Ela não está bem, com certeza ela não está bem, por isso que ela fez aquilo comigo. Mas eu preciso imaginar que eu também, em algum momento da existência, já agredi, já prejudiquei, já ofendi pessoas. E fui desculpado por aqueles a quem ofendi ou prejudiquei. Ora, baseado na lei de causa e efeito, se lá atrás eu fiz o bem, eu agora vou receber o bem. Se lá atrás alguém me fez o bem, eu agora preciso devolver esse bem que me foi feito. Agora, se lá atrás alguém me perdoou e agora eu não perdoo, eu estou cometendo um tremendo do equívoco, que sem dúvida vai deslustrar o meu progresso espiritual. Mas o que me chamou muita atenção foi a forma como o Emmanuel encerrou esse capítulo da obra Calma. Ele diz assim: em qualquer acerto de contas, medita na extensão das nossas dívidas para com Deus e asserena-te na certeza de que, acima de todos os conflitos, a paciência vale mais. Olha que interessante. O final é perfeito, né? Acima de todos os conflitos, a paciência vale mais. A paciência é a irmã gêmea da prudência, da sabedoria, da calma. Então, todas as vezes que nós formos ofendidos, nós precisamos encher o pulmão de ar, fechar os olhos, acerenar os ânimos, contar até 10. E enquanto está fazendo essa contagem até 10, já vai orando a Deus. Vou fazer o que o Chico fazia. O Chico tinha uma receita absolutamente perfeita. Quando alguém ofendia ele colocava um gole de água na boca. E não deglutia a água enquanto não passasse a vontade de dar a resposta, a vontade de reagir. E nesse tempo que ele estava esperando, ele ficava orando por ele, para que ele tivesse bastante paciência, e orando pelo outro, para que desarmasse o seu espírito contra ele. Quando ele percebia que tinha passado a vontade de reagir, aí ele deglutia a alma. É exatamente isso que o Emmanuel está nos pedindo no capítulo 18 dessa obra, intitulada Calma. Mas o mesmo Emmanuel, agora numa outra obra, Vinha de Luz, capítulo 63. Ele alerta que a recomendação de Jesus em oferecermos a outra face não é uma exortação à covardia sem noção de respeito próprio. Ele faz essa chamada de atenção. E mais, ele diz mais. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental de seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Olha aí, voltando de novo à questão do senso. O senso moral, a consciência moral, que nós falamos anteriormente quando julgamos aquela fala de Allan Kardec, que está lá no item 7 do capítulo 12 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O Emmanuel agora está dizendo exatamente isso. O parecer de Jesus sobre essa história do oferecer a outra face não é exortação à covardia, nem sem noção de respeito próprio, sem noção de respeito próprio. Mas é uma peça de bom senso e lógica. E ele, o Emmanuel, benfeitor aí do Chico Xavier, oferece um sintoma clássico dos que se enfurecem ante as ofensas. Não tem pessoas que, quando são ofendidas, ficam verdadeiramente furiosas? Aí o Emmanuel, sobre essas criaturas, diz o seguinte:
Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. Ou seja, ele já perdeu o senso moral e a consciência crítica. Ele já não está mais agindo com bom senso, ele está reagindo com toda a força que lhe é possível. E aí, com uma grande nobreza de espírito, o Emmanuel diz: a recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Ou seja, quando você não reage, o outro vai ter que se tocar. Ele vai perceber que fui grosseiro, fui indelicado, fui injusto, mas o outro não agiu como eu agi. No lugar da ofensa, ele trouxe o perdão. No lugar da agressão, ele trouxe a paz. E aí o Emmanuel assevera que, de alguma forma, a criatura vai reconhecer que o que ele fez foi equivocado. E ele vai encerrar este capítulo 63 da obra Vinha de Luz, dizendo: segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. A gente precisa só tomar cuidado de não achar que essa superioridade de que fala o Emmanuel é aquela soberba, é aquela arrogância que nós falamos lá atrás quando comentamos a fala do Kardec, no item 7 lá do capítulo 12. Não se trata disso. Ele, o Emmanuel, diz que é para a gente não achar que quando Jesus disse oferece a outra face, que nós estamos sendo fracos. Não. Mas nós estamos sendo superiores à circunstância, não à criatura, à circunstância. Que circunstância é essa? Estamos sendo superiores à circunstância de não reagir, de não dar o troco, de não fazer igual. E que é algo que a criatura que nos ofendeu ainda não desconhece, porque esse valor ela ainda não tem. Porque se ela tivesse esse valor, ela não ofenderia, ela não agrediria, ela não insultaria. Uma outra contribuição espírita que nós encontramos foi do espírito Batuíra, capítulo 32 da obra Mais Luz, através da pena mediúnica do nosso querido e saudoso Chico Xavier. Batuíra diz assim: trabalho aparentemente simples e que o dever nos aponta como sendo dos mais importantes nas relações humanas, podar os atritos. Olha que interessante. Aparentemente simples. É uma questão de dever cristão. É importante nas relações humanas podar os atritos, evitar as encrencas, as brigas, as confusões. E aí ele faz um aconselhamento que eu classifiquei como precisão cirúrgica, o aconselhamento dele. Ele diz assim, o Batuíra: diante de algum problema, não lhe deixe expansão aos aspectos negativos. Perante companheiros transitoriamente desanimados ou tocados de influência obsessiva, administra-lhes esperança e renovação sem comentários. Olha que interessante. A pessoa te fez algo ruim, te ofendeu, te injuriou. Muito bem.
Não vê só o lado negativo. Lembre-se, a moeda tem sempre duas faces. Não veja só o lado negativo da ofensa, mas tenta ver de tal sorte que o teu silêncio, quando ele diz sem comentários, possa levar para o agressor algum tipo de esperança e de renovação, principalmente renovação moral. Porque quando alguém te ofende e você silencia, em algum momento, não tenha dúvida, a criatura vai, usando a expressão dos jovens, vai cair na real e vai dizer, ué, por que ele não reagiu? E aí o Batuíra vai dizer, não te digas incapaz de contribuir nas fileiras da caridade. Ah, mas eu sou assim mesmo. Bateu, levou. Não. Você consegue fazer essa caridade, que é a caridade moral. O Batuíra diz, a todo instante, com qualquer pessoa, em toda parte, nas mínimas circunstâncias, podes evitar a mágoa ou sustar o desequilíbrio. E basta reduzir as áreas do mal para que nos coloquemos de imediato sob a força do bem. Me chamou muita atenção a estratégia que o Batuíra nos aponta, que é de redução das áreas do mal. Ou seja, se eu me deixar levar pela emoção daquela injúria que eu sofri, daquela ofensa, daquela agressão, seguramente a minha reação vai ser horrorosa, negativa. Mas se eu tentar, eu uso uma expressão há muitos anos para essas situações críticas, se eu amorizar o problema, ou seja, se eu ver a circunstância com olhos de amor, de bondade, de compreensão, de ternura, me colocar humildemente sem ser subserviente, se eu conseguir ver o outro lado da moeda, o outro lado da moeda é a força do bem. É isso que eu tenho que fazer nesse momento. Porque senão eu dou expansão para que o mal aconteça. O rei Salomão tinha um ditado muito interessante. Aliás, não é um ditado, é um texto dele, que está no livro de Salomão, em que ele diz assim, como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Olha que interessante. Quando abre a represa, o que é que acontece? A água jorra em grande quantidade, numa velocidade absurda. A contenda, a briga, a confusão, a discussão, a discórdia, acontece exatamente se abrir a represa. E aí a gente pode voltar àquele conselho do Chico Xavier. Coloca um gole de água na boca. Abrir a represa seria se você recebesse a ofensa e na mesma hora reagisse. Na hora que você coloca a água na boca, você segura a represa da ofensa, do revide. E se você conseguir isso, não vai ter confusão, não vai ter rixa, não vai ter briga, como diz o rei Salomão. E ele diz ainda, não te apresses a litigar, pois ao fim, que farás quando o teu próximo te puser em apuros? Ou seja, ele está dizendo, olha, minimiza um pouco com essa atitude do bom senso, da consciência crítica, da bondade. Evita que o mal seja maior. Porque se de imediato você mal recebe a ofensa, já devolver ela ao quadrado, aí ele vai devolver mais ao quadrado ainda, e daqui a pouco o problema está criado. E para justificar essa fala, somente o final dela, quando ele diz, quando o teu próximo te puser em apuros, ele diz, sem lenha, o fogo se apaga. E não havendo maldizente, cessa a contenda.
Exatamente isso. Se acabar a lenha, o fogo naturalmente se extingue. E se não houver resposta, grosseria, devolver a ofensa com outra ofensa, a contenda parou. A briga não se estabelece. A rixa não acontece. Então são providências simples, mas efetivas, recomendadas aí pelo rei Salomão, um homem de grande sabedoria. As conclusões, meu amigo, minha amiga, eu as fui encontrar no capítulo 31 da obra Entre a Terra e o Céu. A obra Entre a Terra e o Céu, uma obra mediúnica ditada pelo espírito André Luiz e a nós trazida pela mediunidade de Chico Xavier. Esse capítulo 31 da obra Entre a Terra e o Céu chama-se Nova Luta. E eu tirei um trecho que é uma descrição de uma conversa entre mãe e filho e com a presença de um benfeitor espiritual. O André Luiz diz assim: Mãezinha, disse o pequeno Haroldo, a senhora nos ensinou que conservar o inimigo no nosso caminho é o mesmo que manter uma ferida perigosa em nosso corpo. Então tem um menino lá, chamado Haroldo, e ele está dizendo para a mãe, está lembrando a mãe que ela havia ensinado para ele que quando a gente conserva o inimigo no nosso caminho é a mesma coisa que manter uma ferida no corpo. A definição foi bem lembrada, falou a viúva com espontaneidade encantadora. Sem a compreensão fraterna que nos garante o culto da gentileza, sem o perdão que ouvida todo mal, a existência na Terra seria uma aventura intolerável. Então, a viúva, a mãe do Haroldo, está respondendo para ele, que apesar de ter dito conservar o inimigo no nosso caminho e manter uma ferida aberta, ela está dizendo a ferida está aberta, sim, porque você foi ofendido. Mas ela está dando os remédios. Ela está oferecendo os remédios. A compreensão fraterna que nos garante o culto da gentileza, o perdão que ouvida o mal, e se você não fizer isso, a existência é uma aventura intolerável. Viver, existir é uma coisa horrorosa. E ela diz mais. Além disso, quando Jesus nos ditou a lição que recordamos hoje, indubitavelmente considerava que a razão nunca vive inteira ao nosso lado. Se fomos ofendidos, em verdade, também ofendemos por nossa vez. Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem. Então volta lá a lei de causa e efeito. Quando abraçamos o ideal do bem, compete-nos tentar, por todos os meios ao nosso alcance, a justa conciliação com todos, então não tem regime de exceção, que se encontrem conosco em desarmonia, prestando-lhes serviço para que renove a conceituação a nosso respeito. Olha que interessante. Prestando-lhes serviço, ou seja, ajudando as criaturas, trabalhando em favor delas, dando exemplos e testemunhos do bem que cada um de nós carrega no coração e que, com esse bem, vai neutralizar o mal que a criatura fez. E assim, quem sabe, a criatura que nos fez mal muda o conceito em relação a gente e deixa de nos fazer mal. E ela diz, mais vale para nós o acordo pacífico que a demanda mais preciosa, porque a vida não termina neste mundo. E é possível que, buscando a justiça em nosso favor, estejamos cristalizando a cegueira do egoísmo em nosso próprio coração, caminhando para a morte com aflitivos problemas. Fantástica.
essa fala da viúva mãe do Haroldo. Coração que conserva rancor é coração doente. Alimentar ódio ou despeito é estender inomináveis padecimentos morais no próprio espírito. Simplesmente maravilhosa estas lições que a mãe do pequeno Haroldo deu no diálogo com ele, que fazem parte lá do capítulo 31 da obra Entre a Terra e o Céu, que o Espírito André Luiz trouxe até nós. Capítulo esse que se intitula A Nova Luta. A nova luta não é com o outro, a nova luta é comigo mesmo. É o fazendo possível para compreender as ofensas, as desditas, as injúrias. Não pagar o mal com o mal. Pagar o mal com o mal é mal ao quadrado. Mas pagar o mal com o bem. Esta é a grande razão de Jesus ter dito: oferece a outra face. Se você teve a direita esbofeteada, oferece a esquerda ou vice-versa. Mas é o final da fala da viúva que chamou minha atenção. Primeiro porque ela diz: olha, presta atenção que o teu corpo físico vai se acabar, mas o teu espírito continua, vai voltar para o plano espiritual, vai retornar. Como é que você vai retornar? Levando o quê nesta bagagem? Mágoa? Raiva? Sentimentos negativos? Por isso que ela diz: vai cristalizar a cegueira do egoísmo no coração e vai caminhar para a morte com aflitivos problemas. E mostra a relação de causa e efeito quando diz: coração que conserva rancor é coração doente. Alimentar ódio ou despeito é estender inomináveis padecimentos morais no próprio espírito. Ou seja, seu corpo físico acabou, mas seu espírito prossegue e vai prosseguir com o que ela chama inomináveis padecimentos morais. Vai dar uma crise de arrependimento quando chegar lá em cima, terrível. Ah, por que eu fiz assim? Ah, porque eu agi dessa forma. Esperando ter contribuído para o entendimento deste tema, eu agradeço o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.